Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom, querida Ivani. Eu sou a Adriana Lanhado de Alencar e hoje eu estou aqui com a Ivani Vasconcelos Camargo e ela está aqui para falar da Paraxá Terumá comigo. Tudo bem, Ivani? Tudo bem, Adri? Shabbat Shalom a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez, viu? É muito gostoso a gente poder falar sobre as coisas que a gente gosta, sobre todas essas coisas, né, Adri? É verdade, é uma bênção mesmo, é muito bom. E eu vou aproveitar e falar um pouquinho do que é os capítulos, né, da Paraxá Terumá. A Paraxá Terumá, ela é a 19ª Paraxá do ciclo. E terumá significa oferta, e ela está em Êxodo 25, versículo 1, até o capítulo 27, versículo 19. Depois a Haftará vai estar em primeiro livro de Reis, do 5, 12, até o 6, 13. Depois a Brit Hadashá está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 33 ao 37, e Terrilim, Salmos 26. Vamos lá. Terumá é oferta, mas significa uma contribuição voluntária. O que Deus tinha pedido para o povo de Israel? Que contribuíssem com o que tivessem, então com ouro, com prata, com cobre, com peles de animais, com pedras preciosas. E as pessoas realmente de coração foram separando todas essas coisas, né? Mas o versículo que eu achei mais central aqui da Paraxá e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus estava explicando, o Hashem estava explicando para Moisés como ele queria o santuário, como ele queria esse Mishkan, né? Esse tabernáculo que seria uma habitação, um tabernáculo móvel, né? E onde eles levariam a Arca da Aliança, né? Esses objetos sagrados. Mas a ideia era que Deus não morasse nisso, mas que habitasse no meio do povo, né? Então Deus quer habitar na gente, não é? E esse mobiliário sagrado, ele incluía a Arca da Aliança, que é o Aron HaKodesh, né? Que seria feita de madeira revestida de ouro e conteria as tábuas da lei. E sobre ela, dois querubins de ouro com as asas estendidas. A mesa é onde ficavam os pães da proposição e tinha também a menorá, que era o candelabro de 7 braços, batido de uma única peça de ouro puro, né, simbolizando aí a luz de Deus, né? E um altar de bronze, que era localizado no pátio externo para os sacrifícios. E esse tabernáculo, então, ele teria as paredes feitas de madeira, coberturas, né, com camadas de tecidos bordados, peles de animais, um véu que seria uma cortina que separava o santo do lugar santíssimo onde ficava essa arca, né? E aí, Vani, o que você achou de tudo isso? Nossa, parece uma coisa tão detalhada e específica, não é? Mas a coisa que mais me chama atenção nesse começo, assim, é que Deus que quis morar no meio do povo. Né? Deus falou assim: olha, eu quero que vocês façam um lugar para mim, porque eu quero aí andar com vocês, estar com vocês e guiar vocês. Então, assim, fica para mim sempre essa lição de que lá ele já falou para gente, para todo mundo na Bíblia, né? Ele já falou: eu quero morar com vocês. E aí ele falou, mas tem algumas coisas que vocês têm que fazer, igual quando a gente vai receber um hóspede, como a gente vai, né? A gente sempre arruma a casa, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. E ele estava falando o que que ele precisava ali, né? Como que ele queria. E assim, quando ele entra em tantos detalhes, assim, para mim, ele estava querendo ver um pouquinho da obediência, da disposição das pessoas quererem fazer como. E o povo foi muito, né, disposto, porque entregou tanta oferta que falou, pô, pera, já tá bom, né? Então, assim, para mim, isso é a coisa que fica de uma forma muito forte para mim. Deus quer estar com a gente.
para ele estar com a gente, a gente precisa de arrumar algumas coisas, né? E ele já diz o que que ele quer, né? Ele quer coisa, tudo nos seus lugares, né? E aí ele vai explicando sobre essas coisas. Eu acho muito gostoso essa. Parece uma coisa repetitiva, não, faz isso, põe isso, né? São 7 capítulos em Êxodo falando como fazer o tabernáculo, 5 depois como já foi feito, e tal. Então, assim, parece uma coisa repetitiva, mas não é. É uma coisa que mostra o caráter de Deus para gente, né? Verdade. E é muito interessante mesmo tudo isso, como que ele coloca cada detalhe, como ele é detalhista, né? E ao É. mesmo tempo, eu acho que a gente hoje, né, tem que limpar o nosso coração para ele poder habitar, né? Pois é. E esse caminho dele, de Deus, assim, foi tão coerente, não é? Porque, assim, depois em Reis, não sei se posso falar, já, né? Assim, em Pode. Reis, quando vai fazer o templo, também ele dá todas as recomendações, olha, como que a gente, que é para fazer, né, o modelo, ele inspira tudo lá no templo, as medidas e tal. Então, assim, Deus não é assim, a estrutura muda, tinha o tabernáculo, teve o templo, né? A estrutura muda, mas Deus não habita em prédio, Ele quer habitar na gente, Ele quer É estar lá. Então, verdade. desde quando Ele falou aí para o povo, né, eu quero estar no meio de vocês, depois no templo também, e até hoje, né? Em Mateus ele fala que a gente quer, que Ele quer estar com a gente, né? É verdade. Na verdade, hoje, né, tem os locais, né, de adorá-lo, e tudo mais, mas na verdade ele quer morar na gente através do Espírito dele, né? E Pois cabe é, a nós, né, sempre estar limpando o nosso coração, tudo, né? E você tocou na Haftarah, né? Na verdade, eu acho que o Mishkan, que é o tabernáculo, ele era uma miniatura do que viria a ser o templo mesmo sagrado, né? Que na verdade o Davi queria construir, mas daí Deus falou para ele que era o filho dele que faria. E aí Salomão, com toda a sabedoria que Deus tinha dado para ele, foi fazendo com toda a atenção ao que Deus queria e muita obediência, né? Tanto é, que no final da Haftará fala assim, no versículo 11 de 1 Reis 6. Então veio a é, palavra do Eterno a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Então, aqui o que fica claro é que Deus queria muito a obediência, e hoje em dia ele ainda quer essa obediência, né? Tanto é que Yeshua falou, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então não adianta só dizer, ah, Senhor, eu te amo, ah, como eu te amo, mas não cumpre os mandamentos, né? pois Assim, é, não segue a palavra dele, né? Então, para Deus habitar no nosso meio, a gente tem que ser obediente. Acho que é isso, né? Limpar o nosso coração. pois é. E assim, é tão legal ver como que essas coisas têm significados assim, depois em Yeshua, né? Sim, Em Yeshua, porque, por exemplo, quando Yeshua vem e daí ele pede para que a gente o adore em espírito e em verdade, né? O tabernáculo é o nosso coração mesmo, como você falou. E isso. aí é o lugar de verdade. E se a gente olha como veio essa história, não é o lugar da verdade, mas também é o lugar da santidade e também é o lugar da coerência, assim, né? De, de ordem, assim, né? Como você falou, não é só para aparecer, só para fazer, mostrar, é para que a gente sinta exatamente essa verdade de Jesus, né? Que ele fala que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, né? Então, assim, então a porta, para mim, era a porta, como Jesus falou em João
10:9 ele fala: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, né? Então era como a porta do tabernáculo, que também parece que tinha só uma porta, né, Adri? Não sei, me fala. Que tanto o Isso, sacerdote como o povo entrava sempre por ali. Então, assim, eu sou a porta, quando Yeshua fala, né, em João. O altar dos holocaustos, né? É numa coisa que é o Cordeiro de Deus, onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado, onde o sangue descia, quer dizer, o sacrifício perfeito no sacrifício. altar, perfeito no altar, né? O lavatório, a purificação contínua que em Yeshua a gente tem, né? Quando a gente peca, pede perdão e a gente tem a promessa de que a gente é perdoado. Então, a luz, a iluminação, né, as revelações, o pão, eu sou o pão da vida, como Jesus fala, né, a provisão que Deus dá em tudo. Incenso, a intercessão. Então, estava o véu rasgado, quer dizer, em Yeshua a gente tem acesso a essa adoração desse jeito, né? Então, para mim, a arca é a plenitude, representa para mim a plenitude, sim, da presença de Yeshua, a presença É, de Deus no Espírito Santo, né? é verdade. E quando Yeshua ressuscita, está escrito lá que o véu é rasgado, né? O véu do templo. Pois, E isso significa que não existe, que chegar até ele não é mais através do sacerdote, mas hoje nós fomos feitos sacerdotes por ele, que derramou o sangue dele para nos purificar. Então, o sangue dele nos purifica, nos purificou de uma vez por toda, mas continua nos purificando dos nossos pecados futuros também, né? E pois dos é. passados e tudo mais, né? Inclusive, na Brit Hadashah, dessa Parashá, É, ele fala muito é, sobre a palavra, né? Sobre para não jurar por nada, né? Nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, mas que a nossa palavra seja sim, sim, não, 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 né? não. Então, assim, não ficar em cima do muro, né? Mas se posicionar nas coisas de acordo com aquilo que a palavra nos fala, né? Eu acho que isso é bem importante e às vezes é difícil, né? Porque às vezes a gente fica cocheando aí entre dois caminhos, né? Mas a gente tem que pedir para Deus nos direcionar para o que Ele quer para a nossa vida, né? Verdade, verdade. E esse sim, sim, não, não é a ordem que ele pôs em tudo, né? Assim, a gente Verdade, representar essa ordem que Deus dá a nossa é muita, muita responsa. verdade. E, e o Salmo, né? Eu achei muito especial esse Salmo, porque ele pede para, o salmista pede para Deus examinar, provar, sondar o coração, né? E, e ele diz até no versículo 8, né? Eu amo o eterno, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste, né? E então, assim, a gente tem que pedir, né, para Deus nos purificar realmente, nos arrepender, né? Fazer essa Verdade. techuvá que chama, né? Então, assim, acho que duas coisas importantes aqui dessa paraxá. Terumá, que seria fazer uma oferta, servir a Deus com integridade, com o coração inteiro, né, para Ele, e também limpar o coração, ou seja, fazer essa techuvá, esse arrependimento, né? Acho que isso é bem importante. É bem importante. E fazer tudo isso porque Deus quer habitar, Ele nos ama, Ele quer habitar entre nós, né? É, Então, Ele deu o caminho em todas essas orientações, depois em Yeshua, né? O caminho que Ele deu para que a gente pudesse realmente recebê-lo no nosso coração. é verdade. Tem aquele versículo, né, que ele falou falou também lá em Gênesis, sede santo porque eu sou santo, né? Então, desde Pois o é. começo, ele pede essa santidade de nós para podermos andar com ele, né?
sem verdade. santidade a gente não consegue ver a Deus, né? Pois Eu é. queria fazer até então uma oração para a gente finalizar, agradecendo aí aos nossos espectadores. Senhor eterno, Pai de glória, Pai de misericórdia, Senhor, muito obrigada pela tua palavra, que nunca falhe, Senhor, pelas tuas promessas que estão se cumprindo sempre. E peço, Pai, que o coração dos nossos ouvintes, Pai, seja atingido pela tua palavra, que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre cada um deles, Senhor, que nós possamos ter esse arrependimento daquilo que precisa ser arrependido, em nome de Amém. Yeshua. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigada. A gente, na próxima semana, está de volta aí comentando mais uma paraxá e convidamos vocês a lerem a paraxá completa, porque é uma bênção. E É isso. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, Adri. Shabbat Shalom a todos.